a gente fez todo um movimento para desconstruir, porque o RH não tem esse poder, né? A gente vem nos posicionando como parceiros, como facilitadores, apoiando aí liderança, né, e parceiros dos colaboradores. Então, a gente está aqui para ir junto, para caminhar, né, ajudar aí na vida profissional, na carreira, para que as pessoas sejam felizes. Então, esse é o nosso papel e é isso que a gente quer fixar aí, né? Não tenham medo do RH, podem procurar o RH. Hoje em dia, as técnicas de seleção, elas novamente querem avaliar fatos e dados. Né? Uma boa condução no processo seletivo vai te perguntar para trazer exemplos. Conta uma situação que você vivenciou em que você se comunicava bem. Conta uma situação que você liderou. Mas, Patrícia, eu nunca passei por isso, é minha primeira oportunidade de emprego, ou eu nunca fui líder. Faz esse processo de autoconhecimento, resgata a sua história, vai na linha do tempo, né, olhando lá. Então, nesse cenário de multigerações, é importante que o profissional esteja aberto, né, para essa experiência de aprendizagem, para que esse intercâmbio de conhecimento aconteça de uma forma mais fluida. E os nossos números falam, então 46% do nosso time hoje se autodeclara de cor preta ou parda. E 41% da nossa liderança é composta por profissionais de cor preta ou parda. Então isso é fruto de uma cultura, né, que favorece a diversidade. Nós temos um terreno fértil na Capemisa enquanto RH para trabalhar, né? A gente ouve muito de outros colegas, né, que sempre um primeiro obstáculo é a gente ganhar esse patrocínio da alta administração, né? Isso a gente encontra na Capemisa, né? Do nosso presidente, da nossa diretoria, do conselho. E isso fortalece, né, o nosso trabalho, como a Patrícia falou. Assim, eu quero continuar investindo, né? Então, orcem mais, porque esse é o caminho que eu quero continuar seguindo. O resultado, ele só celebra, né, o que você falou, Pepe, que a gente construiu uma cultura de valorização das pessoas, de cuidado com as pessoas, do ambiente humano. Não vou falar mais, senão vai acabar aí aqui as perguntas. Então, vocês acabaram de ver os melhores momentos do programa e você sabe que o programa vai começar agora e você tem que ficar ligado se você quer saber mais sobre o maior recurso de qualquer empresa, que é o quê? O recurso humano. E a Capemisa é muito conhecida pela valorização desses recursos, né? A gente valoriza muito os nossos 3Cs, que são os nossos colaboradores, corretores e clientes. E ninguém melhor para falar sobre pessoas do que o nosso próprio RH, que está aqui com a gente hoje, Patrícia Pacheco, nossa gerente, e Vânia Paz, nossa consultora interna de RH. Meninas, muito bem-vindas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, que traz tanta inspiração e tanto conhecimento para a gente. E agora a palavra é com vocês. Opa, Carol, Pepe, olá, estamos aqui muito honradas, né, com o convite. Prazer enorme bater esse papo, poder trocar e nos divertirmos também. É uma honra, né, poder contar um pouquinho de como a gente faz essa gestão de pessoas, que é tão valorizada pela nossa companhia, pela nossa diretoria. É um prazer. Então, hoje a gente vai fazer o que todo mundo tem medo de fazer no mundo corporativo. A gente vai falar com RH. E você confere o papo depois da vinheta. E lembrando, eu sou o Pepe. E eu sou a Carol. Roda a vinheta! E o Pepe falou um pouco sobre esse medo que as pessoas têm de falar com o RH. E eu queria que vocês desmistificassem um pouco esse tabu, falassem um pouco pra gente por que ninguém precisa ter medo do RH. De onde que vem isso? Carol, Pepe, isso é muito interessante mesmo, né? A gente que já está há um tempo no mercado aí de recursos humanos e também há algum tempo na Capemisa, é interessante ver essa relação dos colaboradores com o RH. Fazendo uma reflexão, assim, hoje em dia, eu acho que na Capemisa, com a cultura que a gente tem hoje, isso está muito reduzido. O RH é muito próximo, a gente fala de portas abertas, né, através dos nossos canais de comunicação, corpo a corpo, que a gente chama de 1 a 1, a gente foi quebrando um pouco esse rótulo. Mas isso tudo tem, né, alguns motivos, tem a ver com a evolução do papel do RH nas empresas. É verdade. Então, era um RH, né,
que reforçava essa imagem do poder. Eu tenho o poder de te contratar, de te selecionar, de te promover, de te demitir. Então, essa imagem ela foi construída ao longo do tempo, de um modo geral. E a gente fez todo um movimento para desconstruir, porque o RH não tem esse poder, né? A gente vem nos posicionando como parceiros, como facilitadores, apoiando aí liderança, né, e parceiros dos colaboradores. Então, a gente está aqui para ir junto, para caminhar, né, ajudar aí na vida profissional, na carreira, para que as pessoas sejam felizes. Então, esse é o nosso papel e é isso que a gente quer fixar aí, né? Não tenham medo do RH, podem procurar o RH. Isso é muito verdade, né? Que a gente sente muito isso na Sim. Capemisa. Quando a gente tem que entrar em contato com o RH, ou para pedir alguma coisa, ou até mesmo para cobrar alguma coisa de uma rede social, alguma coisa, pedir uma ajuda, eles são sempre muito solícitos, né? Vocês sempre estão aí co-criando com a gente e acompanhando a gente durante essa jornada, né? Porque é uma jornada de trabalho que a gente está tentando chegar cada vez mais longe como empresa e como pessoas também. Sim. Perfeito. E vocês acham que esse medo do RH é algo geracional, algo que vem de uma geração um pouco mais antiga e que a gente está quebrando isso com as gerações mais novas? Ou vocês acham que é uma postura mais da empresa mesmo? E aí, Vânia, você que já está há quanto tempo na Capemisa? 19 anos. Conta um pouco aí do seu testemunho, como é que você percebe esse medo. Eu acho que é um mix, né, da geração com a cultura da companhia também, né? Hoje a companhia tem uma diretriz de estimular o colaborador a ser protagonista da sua carreira. Então, isso reforça esse papel de parceria do RH, ser parceiro no desenvolvimento, ser parceiro em gerar oportunidades. E tudo isso facilita. Por exemplo, a diretriz da companhia é estimular o colaborador a ser protagonista da sua carreira, né? E isso reforça o papel do RH como parceiro. Parceiro no desenvolvimento, parceiro em gerar oportunidades, mas sempre reforçando que o caminho que essa carreira pode seguir é resultado dessa decisão individual, né? Então, a gente busca, né, com as nossas diretrizes e políticas, apoiar o colaborador. Vocês estão falando de quem já é colaborador. Minha dúvida principal é, quem quer ser colaborador? Se você está procurando emprego, preste atenção nisso. O que vocês procuram em alguém que se candidata para uma vaga? Falar que o maior defeito é perfeição realmente elimina? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse processo de quero ser colaborador, o que eu faço? Bom, novamente, né? Tem alguns rótulos aí da seleção e algumas distorções de processo seletivo, de entrevista, o que eu posso falar e o que eu não posso falar. A gente sempre sugere, Pepe, que as pessoas sejam autênticas. É muito importante você ser quem você é. E é muito bacana quando a pessoa desenvolve um autoconhecimento ao ponto dela valorizar a experiência dela, o talento dela, a competência dela, né? Me lembro de uma situação, uma vez, falando sobre um processo seletivo com uma gestora, e o grupo todo contava a experiência no exterior, que tinha passado por intercâmbio e tal, né? E alguém daquele time ali que estava participando da seleção não tinha passado por aquilo. E como se destacar, né, numa situação dessa? Então é importante que você seja autêntico. Que experiência que você teve relevante, que te oportunizou, né, sair um pouco da sua rotina, sair um pouco da sua vivência, conhecer situações novas e tal. Então, se você teve uma experiência dessa, né, no local onde você mora, no entorno, né, traz ela. E aí você, com criatividade e com autenticidade, acaba quebrando um pouco isso, né? Uma outra coisa também que a gente detesta em processo seletivo... Conta o segredo. Vou contar. É quando a pessoa já começa a escrever no currículo ou alguma ficha e tal. Eu tenho espírito de equipe, eu sou um bom líder, eu me comunico. Então, hoje em dia, as técnicas de seleção, elas novamente querem avaliar fatos e dados, né? Uma boa condução no processo seletivo vai te perguntar para trazer exemplos. Conta uma situação que você vivenciou, em que você se comunicava bem. Conta uma situação que você liderou. Mas, Patrícia, eu nunca passei por isso, é minha primeira oportunidade de emprego, ou eu nunca fui líder.
faz esse processo de autoconhecimento, resgata a sua história, vai na linha do tempo, né, olhando lá. Às vezes alguma experiência que você teve na igreja, alguma experiência que você teve no grupo da escola, no local onde você mora, pode trazer referências de como você se comportou, como você lidou em momentos difíceis de conflito, de relacionamento, de grupo, né? Então, eu acho que essas são algumas dicas aqui para a gente deixar para o pessoal que está procurando emprego, viu? Se eu fosse vocês, já tava com papel e caneta na mão. Se não estiver, já pega, volta um pouco esse episódio e já anota, porque essas dicas são incríveis e imperdíveis. E aí, falando um pouco, né, sobre... Você já falou sobre como se portar, né, com um currículo, num processo seletivo, já deu algumas dicas pra gente. E aí, falando um pouco sobre de dentro da empresa, sobre essa questão da multigeração, né? A gente vê que o mercado, hoje em dia, ele não tá mais só querendo pessoas novas ou só pessoas com mais experiência, tá tendo um mix e a gente tá vendo as empresas se movimentando com esse valor, né, de colocar várias gerações juntas para trabalhar e de que forma a Capemisa enxerga isso como algo grandioso para a produção de grandes projetos, juntando essas gerações. Carol, eu ouvi de um consultor que trabalhou conosco na Capemisa que ele disse que essa revolução toda de diversidade e inclusão, ela vinha através da nova geração, né? Então, a nova geração, ela traz muitas vezes um novo olhar, um novo modelo mental sobre a concepção de mundo, né, de trabalho, das relações. Mas o que a gente percebe, e acho que um grande aprendizado também nos últimos tempos, é a importância desse mix. O jovem tem energia, o jovem tem sonhos, quer mudar o mundo, isso tudo é muito bem-vindo, mas a gente não pode, em hipótese alguma, descartar a experiência de quem já passou por aquilo, né, acumulou uma bagagem, né, tá com a malinha cheia ali de situações, vivências, e com o tempo as empresas foram percebendo que esse mix era importante. O aprendizado, né, de uma geração com a outra, que não é o mais novo transferindo conhecimento para o mais velho transferindo conhecimento para o mais novo. Né? Essa história de tempo, né, acumula conhecimento, não necessariamente. Mas é um intercâmbio de experiências e de vivências. Então, certamente, quem é mais velho tem experiências que valem a pena ser compartilhadas, e quem é mais novo traz conhecimento, às vezes de cursos, de faculdade e de vivência também, que vale esse intercâmbio. Então, isso tem sido muito valorizado, e a gente na Capemisa, percebendo esse convívio das diversas gerações, percebendo o que poderia ser um ponto de atenção, a gente fez parece uma pequena mudança, mas que foi muito significativa. A gente mudou na nossa política lá de recursos humanos recentemente, que a pessoa, ao se aposentar, né, seria desligada compulsoriamente, automaticamente, né? Vamos dizer assim, a palavra mais adequada. Isso veio de um histórico de anos, e a gente foi só atualizando a política sem perceber que aquela frasezinha incomodava e arrepiava um monte de colaborador que estava muito próximo da aposentadoria, né, do INSS, vamos dizer assim. E aí, percebendo isso, né, Vânia, nas nossas reuniões, através de uma pesquisa que a gente assistiu da Ernest Young, a gente parou, debateu e falou, opa, tem algo aqui que está escrito que não condiz com o que a gente pratica. Porque a gente tem muito esse olhar, se a pessoa está engajada, se a pessoa está se sentindo bem, a pessoa está produzindo, não tem motivo, né? Então a gente reviu, alterou o texto e comunicou. E aí a gente ouviu que trouxe muito alívio aí, né, Vânia? Conta aí, né, para as pessoas. Conta um pouco, Vânia, pra gente. Então, nesse cenário de multigerações, é importante que o profissional esteja aberto, né, para essa experiência de aprendizagem, para que esse intercâmbio de conhecimento aconteça de uma forma mais fluida. Faz sentido. Eu vejo que a empresa cada vez mais está cuidando do colaborador. Inclusive, é uma coisa engraçada que eu vejo na Capemisa, que a gente chama a empresa até de família. Porque realmente a Capemisa tem uma visão chamada de maternal com os colaboradores, que elas realmente abraçam a necessidade dos colaboradores. Quando você está doente, você não tem medo de estar doente, falar que está doente. Quando você precisa se ausentar por algum motivo, você fala. E normalmente você é bem ouvido. Licença maternidade, paternidade. Paternidade, que eu passei há pouco tempo. Beijo, Pandora, te amo, papai te ama.
E lembrando também que a empresa se inscreveu há pouco tempo no Great Place to Work, né? Demorou muito tempo para entrar nesse flow do Great Place to Work e passou a ser destaque na premiação. O que vocês atribuem a gente ganhar tantas vezes, ser destaque, estar entre os top 10? Nunca mais saímos do pódio. Né? O olhinho brilha, né? Bom, era um sonho. Era um sonho que a gente compartilhava, olhar os profissionais de RH, né, naqueles espaços, sendo reconhecidos, e indo lá pegar troféu e tal. Era um sonho, assim, da gente construir um ambiente de trabalho em que as pessoas estivessem bem, satisfeitas, valorizadas e felizes. E que isso, né, pudesse ser validado, porque no fundo, acaba tendo um peso quando a gente também é reconhecido externamente. Reforça que a gente está indo num bom caminho. Mas tudo vem no momento certo. A gente também estava mais maduro. Em 2019, o presidente deu o sinal verde e falou assim, vamos fazer pesquisa de clima. Então, a gente passou por uma mudança da alta administração em 2015, né? Foram algumas etapas e 2019 fomos em frente. A gente traçou uma estratégia, primeiro, de fazer com outro parceiro para entender um pouco como é que estava esse diagnóstico, esse raio-x. E aí o resultado já foi super positivo. No ano seguinte, 2020, a gente foi início da pandemia, diga-se de passagem. Verdade, tá? bem Então, lembrado. assim, o desafio foi dobrado. Foi todo mundo para casa lá na primeira quinzena, dia 13, 14, 15. E no dia 20 e pouco, né, Vânia? Isso. A gente Pesquisa rodou no a ar. pesquisa com todo mundo em home office. Então, desafio duplo, né? E aí, o resultado veio. O resultado, ele só celebra, né, o que você falou, Pepe, que a gente construiu uma cultura de valorização das pessoas, de cuidado com as pessoas, do ambiente humano. Não vou falar mais, senão vai acabar aí aqui as perguntas. A gente brinca até na nossa equipe, né, que a Capemisa não é mãe, a Capemisa é vó. Porque é tão maternal que passa um pouco do mãe e vai pra avó já. E falando agora um pouco, né, ainda sobre premiações e vitórias pra gente, uma grande vitória. Recentemente, a Capemisa foi reconhecida como a primeira seguradora a aderir ao Pacto de Equidade Racial. Né? Como é que se deu essa aderência ao pacto? O que isso significa para o RH e para a empresa como um todo fazer parte de um pacto tão importante para a nossa sociedade? A adesão a esse pacto, ela alinha muito com a origem social da companhia, né? E os nossos números falam. Então, 46% do nosso time hoje se autodeclara de cor preta ou parda. E 41% da nossa liderança é composta por profissionais de cor preta ou parda. Então, isso é fruto de uma cultura, né, que favorece a diversidade. Falando sobre a minha experiência como uma mulher preta, né, há 19 anos na companhia, eu vivo esse respeito. Né? Hoje eu participo do programa de sucessão, que é um programa que desenvolve novas lideranças para a companhia, e eu me sinto reconhecida pelo meu desempenho e pelo meu desenvolvimento, pelo meu desempenho, independente, né, da minha cor, do meu CEP. Então, isso diz muito do que a gente vive por aqui. Uma fala que emociona. Eu tô de verdade emocionada, Vânia, com a sua fala. Estamos. Isso que a Vânia está trazendo já está perfeito, né? Mas acho que vale lembrar que a empresa também vem valorizando toda essa política de ESG. Então, o S, que é um pilar muito forte no mercado segurador, nas empresas de serviço, e na Capemisa não é diferente, acabou favorecendo para que a gente pudesse demonstrar de maneira intencional aquilo que já estava na essência da companhia, né, como a Vânia trouxe. Então, o pacto veio só carimbar, selar um pouco dessa trajetória da história da companhia. Por falar nisso, fiquei sabendo que tem novidade aí. Tá sabendo, Carol? Eu tô sabendo, mas eu quero saber mais. Capemisa agora, né, é uma signatária da ONU Mulheres. A gente falou aqui sobre o Pacto da Equidade Racial e a empresa também está aderindo a esse movimento tão importante com a ONU Mulheres. Agora eu quero escutar de vocês, mulheres incríveis, perfeitas, um pouco mais sobre esse movimento. Opa! A gente tá boba, né?
novamente, acho que é muito legal esse movimento, a alta direção, né, reforçando esse compromisso publicamente, né, reforçando porque, como a gente falou, né, na nossa origem social, favorece, a gente tem um terreno muito fértil para todo esse papo que vem acontecendo de uns anos para cá, da diversidade, da inclusão, papo super importante, né, enquanto organizações estão tendo que fazer uma grande mexida cultural, um grande investimento, buscar, e que é nobre esse esforço. Sinceramente, né, na Capemisa a gente já tem um terreno muito fértil e uma história, uma cultura que favorece muito. Obviamente, a gente não tem a pretensão de dizer que, né, em perfeição, sempre tem espaço para a gente aprender, para trocar, a sociedade evolui, a gente vai evoluindo juntas, né? Então, comportamentos que no passado eram aceitos, em determinado momento já não mais, e a gente precisa ir entendendo isso. E, novamente, né, a ONU Mulheres tem a ver com os nossos números. A Capemisa é uma empresa com 56% formada por mulheres. Quando a gente olha para a liderança, hoje 46% de mulheres na liderança. Quando a gente olha para a linha sucessória, né, de mulheres sendo preparadas para cargo de alta liderança, a gente tem um percentual aí significativo de mais de 50%. Temos mulher em diretoria, temos mulher no conselho de administração, que é raro ainda. Então, a gente tem muito orgulho disso tudo e aí a gente quer juntar força com quem está nesse movimento, com quem está fazendo, né? Poder inspirar outras organizações, poder inspirar outras pessoas por essa sociedade justa, né? Respeitosa, igualitária. A gente não quer tirar o espaço dos homens, a gente quer conversar junto com os homens, dialogar, né? Crescermos juntos. Então, é um ambiente assim, justo, né? É isso que a gente busca sempre. É orgulho que não cabe no peito, né, Vânia? Perfeito. Isso comunica, né, de forma intencional as ações da Capemisa, tanto para dentro quanto para fora, né? E por falar em ações para fora, a gente ganhou há pouco tempo o Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga, né, de inovação. Queria entender de vocês, se vocês pudessem explicar um pouquinho para quem acompanha o podcast, o que a gente fez para ganhar esse prêmio? Eu sou suspeita para falar desse programa, porque eu tenho muito carinho por ele. Se a gente tivesse um ranking, né, das top entregas do RH, com certeza o Graduação Online, Graduação para Todos, né, estaria lá. Foi um privilégio acompanhar nossos colegas nessa conquista, né, da formação de nível superior. E a premiação, ela foi a cereja do bolo, né, de um programa que nos orgulha muito, né, a gente também poder compartilhar com o mercado segurador e de capitalização, né, esse trabalho aí que foi um investimento da companhia, né, que comunica muito aí com as nossas diretrizes de pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então a Capemisa fez um projeto, um programa para o colaborador que não tem graduação ter uma graduação, foi isso? Pepe, eu me lembro como se fosse hoje, na nossa primeira pesquisa, em 2019, como eu falei, a gente numa reunião com o nosso presidente e demonstrando lá todos os dados, estatísticas, a gente tinha um percentual 20 e poucos % de pessoas que não tinham o nível superior completo. E próximo de 80% com o nível superior completo. O que já era, por si só, um indicador frente ao mercado de trabalho e tal, interessante, de pessoas qualificadas e tal. Mas ele não olhou o copo cheio, não, né? Essa inquietude dele de querer sempre mais e o melhor, ele olhou para a parte do copo meio vazio e falou assim: o que a gente precisa fazer para todo mundo ter nível superior completo, né? Eu quero um programa assim. E aí ele impulsionou, dali a gente começou a pesquisar, encontramos na Escola de Negócios Seguros um grande parceiro nesse processo e desenvolvemos aí em parceria, validando com a diretoria as regras. O destaque desse programa para a premiação não é o programa em si, porque muitas empresas investem, né, em formação, em treinamento, em desenvolvimento. Boas empresas, claro. Mas o nosso grande diferencial foram 3. A graduação para todos. Então não tinha processo seletivo, quem que ia entrar no benefício, quem que não ia. Todos que não tinham nível superior completo eram elegíveis. Então, para todos. Que interessante. Segundo,
o funcionário não paga, né? Porque é atual, não paga nenhum centavo. Então, 100% patrocinado pela empresa, o que não é comum, porque geralmente tem um tipo de coparticipação nessas políticas educacionais nas outras organizações. E, por último, não existia uma contrapartida, ou seja, nenhuma penalidade se o colaborador, porventura, pedisse desligamento, saísse da empresa. A concepção também desse programa, além de qualificar, de desenvolver as pessoas, ela também tem uma concepção social, no seguinte sentido: se ela sair, a gente ajudou a promover a empregabilidade dela, né, e ajudou a desenvolver essa pessoa que vai para o mercado de trabalho mais qualificada, capacitada, e a gente cumpre com essa missão. Então, nossa, assim, é muito orgulho, né, poder pegar lá o deixar troféu, esse legado, né? Muito Deixar esse bacana, legado meninas. pros colegas. E a gente fala muito, pegando esse gancho, né? A gente fala muito sobre prata da casa, né? A Vânia, na verdade, falou aqui que tá no programa de sucessão da nossa empresa. Então, a gente fala muito usa muito esse termo, né? O prata da casa, que valoriza os profissionais que já estão dentro para essa linha de sucessão mesmo, de ocupar novas cadeiras. E qual a importância disso para a empresa antes de procurar no mercado, procurar dentro de casa bons profissionais para ocupar vagas que estejam disponíveis? Temos um exemplo aqui nessa mesa, né, Carol, de prata da casa, alguém que foi estagiária e que foi efetivada. Então, o prata da casa nada mais é do que a valorização das pessoas que já fazem parte da empresa. Se é um jovem aprendiz e passa a ser um estagiário, se é um estagiário e aí é efetivado e passa a ser colaborador, né? Se eu estou numa posição de assistente, sou promovido a analista e por aí vai, né? Então, todo esse reconhecimento, essa valorização, essa priorização das pessoas que já fazem parte da companhia é que a gente batizou, né, de prata da casa. Legal. Bom, isso tem muito a ver com a filosofia da nossa alta liderança, dos nossos conselheiros, dos nossos diretores. E foi bem interessante a gente descobrir que pesquisas científicas, né, a Gallup publicou um artigo sobre isso, dizendo que empresas que reconhecem, que têm uma cultura de aproveitar em posições de liderança, pessoas que já estão dentro da companhia, elas tendem a ter um melhor resultado, né? O processo é mais rápido ali de adaptação ao novo cargo, a pessoa já conhece a cultura, já sabe como navegar, com quem se comunicar, como, né, as regras, enfim, os caminhos. Então, isso, além de reforçar a cultura, que é um pilar importante de perenidade e sustentação da companhia, que a alta liderança sempre, né, reforça com a gente, também traz bons resultados. Então, Sim. maravilhoso, né? Muito bom, gente. São os bons frutos de uma gestão de pessoas, né, com foco na formação e no desenvolvimento da equipe. Bacana. E se alguém ficou com dúvida quem é a prata da casa citada, gente, vou puxar minha sardinha, que sou eu. Fui estagiária do programa Semeando o Futuro da Capemisa. Muito feliz de ter participado desse programa. E muito feliz também, principalmente, de ter sido efetivado e estar aqui com vocês hoje. Então, aproveito para agradecer. E essa prata vale ouro, hein? Aproveitando que a gente está falando de valorização dos colaboradores, a gente vê muito na nossa OR, né, que é a Orientação para o Resultado, o nosso presidente, Jorge Andrade, ele fala muito sobre a valorização que ele gosta que realmente tenha. Foi a primeira vez numa empresa que eu fiquei sabendo que o custo para o pessoal aumentou e ele ficou feliz com isso, porque é investimento, como você fala, em graduação, PLR. Vocês podem falar um pouquinho desse novo momento de gestão que a gente está tendo, de gestão focada em resultado, meta? Ô Pepe, o nosso presidente realmente ele é muito especial, né? Ele nos surpreende aí muitas vezes. Já aconteceu de eu ir numa reunião e tá bem nervosa que a gente ia mostrar ali um orçamento em que a gente tinha gastado mais do que tinha orçado. Ninguém quer mostrar isso, todo mundo quer bater a meta lá do orçamento, tá em linha. Melhor ainda quando sobra um pouquinho, né, que tem um saving. E a gente foi mostrar que a gente tinha ultrapassado ali um pouquinho, né? E era uma verba de treinamento e desenvolvimento. A gente tomou um puxão de orelha, sim,
mas não porque tinha ultrapassado, porque a gente tinha orçado mal e que a gente tinha que ajustar para o ano seguinte, porque ele ia continuar investindo em educação e desenvolvimento das pessoas. Então, acho que essa história, né, Vânia, por favor, complemente aí, ela ilustra bem esse sentimento, esse legado que eles querem deixar e essa filosofia de que ele entende que quanto mais se investe nas pessoas, mais a companhia cresce, mais resultado, né, mais se fortalece, não é isso, Vânia? Isso aí. Como a Patrícia falou, né, nós temos um terreno fértil na Capemisa enquanto RH para trabalhar, né? A gente ouve muito de outros colegas, né, que sempre um primeiro obstáculo é a gente ganhar esse patrocínio da alta administração, né? Isso a gente encontra na Capemisa, né, do nosso presidente, da nossa diretoria, do conselho, e isso fortalece, né, o nosso trabalho, como a Patrícia falou, assim, eu quero continuar investindo, né? Então, orcem mais, porque esse é o caminho que eu quero continuar seguindo. Para a gente, enquanto RH, é um privilégio ter essa confiança da alta administração. Perfeito. E aí, falando um pouco mais sobre valorização do colaborador, né? Uma coisa que a gente gostou muito, particularmente falando, é que agora o nosso Vale Refeição, Vale Alimentação, não cai mais no último dia útil do mês, agora todo dia 25, porque o nosso RH, a nossa alta administração, não quer colaborador Capemisa em mercado cheio. Então, assim, mercado mais vazio, com promoções, e aí eu quero saber... Só que a gente não ouve isso em outras empresas, né? Eu nunca ouvi falar que alguém recebia os tickets carregados ali no dia 25, pensando no colaborador. Eu queria ouvir de vocês, de onde veio essa ideia, é uma demanda interna, ou foi pensado por vocês? Como é que surgiu isso? Essa ideia tão incrível. Esse tipo de mudança, né, nos benefícios, a gente costuma anunciar como Pensando em Você. E esse Pensando em Você surgiu através dos colaboradores, né? Dessa escutativa que nós temos, surgiu numa discussão do grupo de diálogo, lembra? Para quem não sabe o que é grupo de diálogo, é um canal de comunicação corpo a corpo, onde a gente marca um momento com os colaboradores para discutir algum assunto do trabalho relevante que eles queiram debater, falar, aprofundar, tirar dúvidas. E é um canal bem importante em que a gente aprende muito, troca, ouve, pode dali fazer melhorias, né? E aí, num desses encontros, né, onde o tema era benefícios, foi levantada essa pauta, né, do supermercado cheio e também da economia que isso traz, né? Então, do planejamento financeiro. Então, levamos essa sugestão para a nossa diretoria e hoje nós temos esse benefício, né, que é a antecipação do crédito do VA e do VR para todo dia 25, né, aproveitando aí os mercados vazios antes dos preços subirem. Adoramos. Por favor, nunca mudem isso. Falando de benefícios, como a gente estava falando agora, tem um que faz parte do meu coração já, que vai ser o day off no dia do aniversário do filho, que vai ser até quando tiver uns 12 anos de idade. Eu queria saber de vocês, qual que vocês acham de benefício que a gente tem mais atraente para os nossos colaboradores? O nosso pacote de benefício ele é bem robusto, né? O mercado segurador ele é bem generoso, né, nessa oferta de benefícios, mas a Capemisa gosta de fazer além, né? Gosta do Pensando em Você. Isso é verdade. Então, realmente, o day off no aniversário dos filhos, até 11 anos, é um diferencial, né? Aquele que brilha os olhos do nosso time. Nesse benefício, o colaborador ele tem o dia, né, inteiro aí para estar com o filho, comemorando, às vezes é um aniversário na escola, né, para curtir, para gerar essa experiência, essa lembrança, né, pro seu filho. Gente, isso é muito diferenciado. A gente vê as pessoas comentando no processo seletivo, né, sobre esse benefício. Nossa, que diferente, nunca vi. E eu destacaria outro, né, Vânia, que é bem recente e que a gente vem chamando de assistência à saúde. Então, como é que isso tudo começou, né? Alguns colaboradores perguntavam se no plano de saúde poderia incluir o neto, se poderia incluir os pais. Então, o plano de saúde, ele é para o próprio colaborador e os dependentes do plano são cônjuges ou filhos, ou filhos. Então, pais, netos, é muito difícil as empresas privadas gerirem, né, todos esses dependentes. Isso é muito difícil. Mas a gente não se conformou com essa limitação, né? E fomos pesquisar no mercado o que a gente poderia
como uma alternativa, trazer para os nossos colaboradores. E encontramos uma solução de saúde que a gente chama de assistência à saúde. E o que é assistência à saúde? O nosso colaborador ele pode incluir até 3 dependentes, e esses dependentes podem ser netos, pais, cunhados, amigos, né? O vizinho. Vizinho, né? Ele pode incluir 3 pessoas ofertando telemedicina gratuita. Então, Legal. vários especialistas médicos que você precisa de uma orientação ou você precisa de um encaminhamento para fazer um exame, uma emergência que não exige uma avaliação clínica ali presencial. Em muitos casos, podem ser resolvidos pela telemedicina. A gente viu isso na pandemia, funcionando bem. Então, telemedicina gratuita, consultas e exames, consultas presenciais e exames com desconto, preço diferenciado do que particular, e um check-up anual com exame de sangue, exames cardiológicos, saúde da mulher, também gratuito. Então, a gente ficou super feliz de conseguir aí contribuir para as pessoas, né, que os nossos colaboradores querem cuidar e que eles amam. A gente falou aqui mais de uma vez sobre o Pensando em Você, né? Esse programa. E só da gente falar, vem a voz do nosso presidente na minha cabeça falando, pensando em vocês. E todo mundo ama quando vê o logo do Pensando em Você. Ninguém se aguenta de felicidade, né? É um marco, assim, nas nossas reuniões, o loguinho do Pensando em Você. Fica todo mundo super agitado e feliz. Querendo saber qual a novidade, né? Qual a novidade? Pensando em você. Vem coisa boa por aí. Vem sempre né? coisa boa depois dessa fala do nosso presidente. E continuando falando de gestão, vocês podem falar um pouquinho sobre essa nova gestão que a gente está tendo, inclusive agora, pós-pandemia, que a gente foi para o teletrabalho. Como que está sendo esse desafio de gerir esse capital humano no home office? Boa pergunta, Pepe. Vamos lá. 2020, a gente foi experimentar o home office e aí o nosso presidente viu que funcionou, que deu certo e resolveu manter. O bacana disso tudo foi o posicionamento claro e transparente da Capemisa desde cedo. Antes da vacina sair, ele falou, mesmo com a vacina, né, a nossa tendência não é voltar para o trabalho presencial. Então, nos posicionamos como uma empresa no modelo do teletrabalho. Uhum. E aí um outro desejo também, já há algum tempo, era a gente avançar no modelo de gestão. Isso significa que a gente já tinha consolidado o orçamento na empresa, já tínhamos passado pelo planejamento estratégico e tático. Então, o próximo passo era realmente mapear indicadores de desempenho e estabelecer metas para as pessoas, porque só com esse passo é que a gente conseguiria a tão sonhada PLR, né, própria, no modelo mais compatível com as boas práticas de remuneração do mercado. Então, em 2020, a gente contratou a Aquila, que é uma consultoria especializada no assunto, nos ajudou bastante, em parceria forte com a controladoria, a diretoria financeira. Eles mapearam, né, indicadores e metas, vocês participaram disso. Esse modelo foi totalmente participativo, não foi top-down, onde a liderança definia indicador e meta, né, e enfiava a goela abaixo do funcionário. Foi discutido em conjunto, foi entendido qual seria a fórmula para medir aquilo, com que frequência, se aquilo era possível de ser alcançado. Desafiador, sim, né, para nos motivar, nos movimentar, mas ao mesmo tempo possível. E aí a gente foi construindo isso a várias mãos. Em 2021 a gente rodou já esse modelo todo, né, e já estamos há 3 anos com a nossa PLR própria, né, Vânia? Perfeito. E o bacana, né, que a gente percebe da diretoria esse cuidado, né, dentro dessa curva de aprendizado, de olhar para os resultados, mas também olhar do impacto desse modelo de gestão nas pessoas, nos colaboradores, né, Patrícia? Porque a gente não queria que esse modelo de gestão impactasse na nossa cultura colaborativa, na nossa cultura, né, de um por todos e todos por um. Uhum. Então, a gente quer sim os resultados, a gente quer sim a PLR, mas a gente também quer, né,
Manter um ambiente humanizado, né, Vânia? Perfeito. E para finalizar, quem gostaria de estar aqui conosco, sentar aqui nessa cadeira e ser entrevistado um dia, ser o nosso colega de trabalho, o que precisa fazer para trabalhar na Capemisa? Vânia, você pode dar esse recado para os nossos ouvintes e telespectadores? De forma prática, né, cadastrando no nosso banco de talentos, no nosso site www.capemisa.com.br, no link Trabalhe Conosco, e acompanhando as nossas vagas nas redes sociais. Perfeito. Patrícia, algum recado? Gente, foi um prazer, viu? Compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia, da nossa trajetória, dos processos de trabalho, dos projetos. A gente é muito feliz aqui convivendo com vocês, trabalhando com vocês, crescendo juntas. E a Vânia já falou, um por todos e todos por um. Vamos juntos, né? Vamos Obrigada, juntos. pessoal, pelo convite. Foi um prazer. Paty, o prazer é todo nosso. E o prazer maior você que está ouvindo a gente vai dar se você se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a Capemisa nas redes sociais, né, Carol? Exatamente. A gente está no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você quiser. E você escuta também esse podcast Capemisa, no Spotify. Estamos lá também. E até a próxima, né? Até a próxima, gente. Foi um Fui. prazer. Tchau.